eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Evangelho de Mateus 7, 12. Amém? Diz assim o texto bíblico: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Tudo que você quiser que as pessoas te façam, faça você primeiro para as pessoas. Jesus estava falando sobre pedir, sobre perseverança de oração. Capítulo 7 de Mateus, o evangelista está dizendo sobre a eficiência da oração, dizendo: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta se abre. E falando sobre isso, cria uma expectativa no nosso coração: eu pedi, vou receber, eu busquei, eu vou encontrar, eu bati na porta, a porta vai se abrir para mim. Mas ele fecha esse texto, ele fecha esse contexto com a frase de Jesus, que nos mostra uma linha de comportamento. Ele diz: aquilo que você deseja que os outros façam a você, faça também aos outros. Em outras palavras, trate os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Isso parece ser um tanto quanto redundante nos nossos dias. É óbvio que eu quero ser bem tratado e é óbvio que eu quero tratar as pessoas bem. Mas será que a gente age assim na prática? O tema que eu disse que compartilharia com vocês hoje é: eu profetizo sobre você. Então, uma porção será sua e uma porção será minha. A primeira coisa que eu quero deixar você esclarecido aqui nessa palavra é que quando eu digo eu profetizo, eu não estou falando de profecia que revela alguma coisa que vai acontecer no futuro. Quando eu estou falando em profetizar, nesse contexto que eu quero compartilhar com você hoje, não é palavra profética de revelação, não é palavra de conhecimento, não é palavra de sabedoria. Profecia, eu profetizo, nesse contexto que nós vamos conversar hoje aqui, é palavras proferidas, palavras ditas. Há um mistério sobre as palavras que nós dizemos. A própria Bíblia diz isso, que a palavra é como uma flecha, e depois que ela é lançada, não tem como voltar atrás. Lá em Provérbios vai dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Existem muitos contextos bíblicos, muitos versículos que falam sobre o poder da palavra, sobre a unção da palavra, sobre a capacidade que há de Deus, a virtude nas palavras proferidas. Então eu quero abrir aqui essa palavra dizendo para você que toda vez que eu falar sobre profecia, sobre profetizar, nessa palavra que eu vou compartilhar com você agora, estamos nos referindo ao desejo do coração que se tem em relação a outra pessoa, e isso é proferido através da palavra. Eu quero chamar a sua atenção para o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Esse versículo é bastante conhecido e ele diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Ele completa: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Provérbios está dizendo que cada um se alimenta daquilo que fala. Então aquilo que você produz como palavra proferida se torna alimento para a sua alma, se torna alimento para a sua vida. Quando você deseja algo sobre a vida de uma pessoa e você profere esse desejo, você externa esse desejo através da sua palavra, você abençoa a vida daquela pessoa, mas automaticamente você também está sendo abençoado.
Então, quando você libera uma palavra, eu profetizo sobre você, há uma porção dessa palavra que vai em direção à sua vida, mas existe também uma porção dessa palavra que retorna para a minha vida. Ou seja, quando eu libero uma palavra profética de bênção para a vida de uma pessoa, automaticamente eu estou atraindo os mesmos frutos dessas bênçãos geradas em direção à minha vida. Porque o texto é bem claro em dizer que cada um come do fruto gerado a partir daquilo que fala. E ele é mais contundente ainda no versículo 21, que diz: conforme o que eu disser, eu posso produzir vida para outra pessoa, ou eu posso produzir morte para outra pessoa. De igual modo, conforme o que eu disser, eu posso produzir vida para mim mesmo, ou eu posso proferir morte para mim mesmo. Eu entendo isso quando Jesus, no texto que nós acabamos de ler como base, ele disse: aquilo que você deseja que as pessoas façam a você, faça também para os outros. Em outras palavras, aquilo que você deseja que aconteça na vida de outra pessoa, também vai acontecer na sua vida. O que eu faço acontecer aos outros, isso também será refletido no fruto gerado que vai alimentar a minha vida, que vai alimentar a minha alma. Não é muito difícil para nós podermos compreender isso. Então, cada um, no seu espírito, na sua alma, no seu entendimento, se alimenta daquilo que você ouve, daquilo que você vê, mas principalmente daquilo que você fala. As palavras que você produz sobre a vida de outra pessoa não vão só de encontro a ela, mas também vêm de encontro a você. Agora, pasme no texto que eu vou compartilhar com você agora. Pessoas que não gostam de você, pessoas que não querem o seu bem, pessoas que não torcem pelo seu sucesso, não torcem pelo seu crescimento, tendem a liberar, a externar esse sentimento que elas têm através de palavras. E essas palavras são endereçadas à sua vida. Elas torcem para o seu casamento não ir bem, ela torce para que você não consiga pagar as suas contas, que as suas finanças sejam prejudicadas, elas torcem para que a enfermidade tome o seu corpo, ela torce para que a sua família seja destruída, ela torce para que o seu ministério venha ruir, venha fracassar. Então as pessoas, elas externam os seus sentimentos através de palavras. E quando elas fazem isso, elas liberam palavras malditas, que a gente chama de palavras de maldição. Então, tem um monte de gente por aí liberando palavras de maldição contra os filhos de Deus. Não é à toa que você vai ouvir falar uma vez ou outra de uma meia dúzia de gente que não concorda com aquilo que você faz, que não concorda com aquilo que você fala, que não concorda com a maneira que você vive, e fica de longe destilando um veneno, jogando maldições, dizendo que você vai fracassar, dizendo que a sua família vai ser destruída, dizendo que a enfermidade não vai sair do seu corpo, dizendo que o seu ministério não vai para frente, dizendo que o seu ministério vai afundar. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas, e isso não me preocupa nem um pouco, por conta do texto que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Entenda isso. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Como é isso? Se alguém lançar palavra de maldição contra a sua vida, lançar palavra de maldição contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua finança, contra a sua família, sabe o que vai acontecer? Como uma andorinha no seu vaguear, essa palavra vem entrando no mundo espiritual, vem em velocidade alta em direção à sua vida, porque palavras são sementes, e essas sementes vão brotar em algum lugar. Uma vez que a semente é lançada na terra, ela não pode voltar para trás. Então preste atenção nisso. Aquela maldição, aquela palavra maldita, ela vem com velocidade máxima em direção à sua vida. Só que quando ela chega perto de você, ela não encontra causa, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, o nosso Deus é um Deus de legalidade. Então, a palavra que ele diz não volta vazia, e ela diz que uma maldição sem causa não encontra lugar.
Então não há brechas. Quando as brechas na sua vida estão fechadas, quando você está fechado com Cristo, quando o Espírito de Deus está em você, o poder do sangue de Jesus, ele tem essa graça, essa virtude de blindar você contra toda maldição. Foi assim com Balaque e Balaão, quando Balaque contratou Balaão para proferir palavras de maldição contra o povo de Israel, e quando ele ia amaldiçoar, Deus mudava as palavras na boca dele, ele ia dizer, eu amaldiçoo, ele dizia, contra Jacó não vale encantamento, ele dizia, contra Israel não vale macumba, contra o povo de Deus não vale praga, não vale maldição, não vale palavra contrária. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida nessa noite. A sua vida, a sua causa, o seu patrimônio, a sua família está blindada pelo poder do sangue de Jesus. E quando a palavra de maldição vem em direção à sua vida, não encontra lugar porque as brechas estão tapadas, você está fechado com Cristo, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E se alguém tenta amaldiçoar, na verdade Deus vai mudar essas maldições e transformar em bênção. E Balaão foi obrigado a dizer, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Receba isso no seu coração nessa noite. Ninguém tem poder de lançar palavras de maldição sobre a sua vida, e se lançar, não tem poder de alcançar você, porque você está blindado pelo poder do sangue de Jesus. Lembra sempre desse versículo, que a maldição sem causa não encontra lugar na sua vida, vai bater e voltar. Presta atenção nisso. Eu disse a princípio que quando uma palavra é liberada, eu disse, eu profetizo sobre você, uma porção será sua e uma porção será minha. Quando você empresta a sua boca para o diabo, porque tudo aquilo que é maldição está sobre o poder das trevas, está sobre o poder do diabo. A bênção não tem nada a ver com a maldição. Deus fez separação entre as trevas e a luz. Quando ele disse haja luz, a primeira coisa que ele disse, que haja separação entre a luz e as trevas. Então não tem comunhão nenhuma entre a bênção e a maldição, entre a luz e as trevas. Então quando você empresta a sua boca para o diabo a fim de amaldiçoar alguém, lembre-se, você se alimenta daquilo que você diz. Então você profetiza uma palavra de maldição sobre a vida de alguém, uma porção vai para aquela pessoa e uma porção volta para você. Em você, que é a pessoa que tem a boca maldita, ela vai pegar. Porque a maldição sem causa não encontra lugar. Mas só o fato de você estar tendo uma ligação com Satanás ao emprestar a sua boca para amaldiçoar alguém, já existe uma causa para a maldição entrar na sua vida. Então a porção da pessoa vai para ela e a porção sua de maldição ela já está grudada em você. Você está se alimentando dessa maldição que a sua boca está proferindo. E quanto à parte daquela pessoa? A palavra de maldição foi, sobrevoou a vida dela, tentou ganhar espaço no mundo espiritual contra a vida daquela pessoa, mas não encontrou causa. Então, a Bíblia diz que a palavra não volta, mas a maldição já voltou, porque ela é semente. E semente vai ter que ser plantada e vai frutificar em algum lugar. E ela volta para a vida de quem amaldiçoou. Então toda vez que você abre a sua boca para abençoar uma pessoa, a porção de bênção que você está liberando como palavra proferida, como palavra profética, volta para você. E quando você amaldiçoa alguém, quando você deseja o mal de alguém, quando você profere palavras de desgraça, de tragédia sobre a vida de uma pessoa, quando você torce para alguém se dar mal, quando você torce para alguém afundar, quando você torce para alguém ter problemas no casamento, quando você torce e luta contra o ministério de alguém, na verdade você está lutando contra si mesmo. E a casa dividida em si mesmo já está decretada falência e derrota sobre a vida dela. Então nunca, grava isso no seu coração, você, servo de Deus, serva de Deus, pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus,
tem poder nas suas palavras. Então usa a sua boca, usa as suas palavras para abençoar. Até aquele que te persegue, até aquele que luta contra você, até aquele que fala mal de você, até aquele que quer ver o seu fim, até aquele que quer te ver se arrastando no chão. Libera a palavra de bênção sobre a vida dessas pessoas, porque automaticamente você também vai comer do fruto produzido por aquilo que você está dizendo, por aquilo que você está semeando sobre a vida daquela pessoa. Não permita, não se permita ser usado pelo diabo, ser usado por Satanás para poder amaldiçoar a vida de alguém. Isso não provém de Deus. O dia que você vê alguém liberando palavra de maldição contra a sua vida, principalmente se essa pessoa se diz homem de Deus, mulher de Deus, você vai entender. Eu já ouvi alguém dizer assim: se você fizer tal coisa, você está amaldiçoado. Se você for em tal lugar, você está amaldiçoado. Se você seguir fulano, você está amaldiçoado. Aí é hora de você pesar quem realmente está abençoado. Se é você que está fazendo alguma coisa que essa pessoa não gosta e por conta dessa contrariedade que você está causando para ela está emprestando a boca dela para Satanás. E quando essa maldição for lançada contra a sua vida, ela bate sobre você, mas não encontra lugar. Não encontra legalidade, você está fechado com Cristo, há um sangue precioso, protetor, de livramento que cerca a sua vida. Então essa palavra volta para a vida daquela pessoa e infelizmente não é porque você torce, não é porque você deseja, não é porque você diz, mas automaticamente a pessoa está comprando briga com o próprio Deus, amaldiçoando aquilo que Deus já abençoou. E está cheio de pessoas assim. Se você concorda com elas, se você faz o que elas estão mandando, se você ajuda elas, se você compartilha da mesma visão que elas, você é a melhor pessoa do mundo. Você é quase um anjo. Mas o dia que você contraria, o dia que você tem uma visão adversa, o dia que você pensa diferente, o dia que você liberta a sua mente para poder ter um pensamento crítico e observar, andar com as suas próprias pernas, ter uma independência na sua maneira de pensar e de avaliar a palavra, é isso que o apóstolo Paulo recomenda. Examinar tudo, e a gente tem esse direito como filhos de Deus. E quando você discorda de alguma coisa, de anjo, você se torna demônio. Aí começa a liberar palavras contrárias contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você, aquieta o seu coração, fica tranquilo, só repousa debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque o Salmo 91 é verdade sobre você. Lá diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é contra os dardos inflamados do maligno, isso é contra palavras contrárias que são liberadas contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra o seu ministério. Mas a Bíblia diz que nem uma arma preparada contra ti há de prosperar. Por quê? Porque você é a igreja do Senhor. E o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de um CNPJ, ele não estava falando de uma placa denominacional, ele não estava falando da bandeira de uma denominação religiosa, ele estava falando da sua igreja. Aquela igreja, a igreja universal espalhada sobre toda a terra, aquela igreja que Jesus vem buscar, aquela igreja que sou eu e é você, que no dia do arrebatamento nós vamos subir para estar com o Senhor para sempre. Essa igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo, que estão em todas as denominações, de gente santa, de gente honesta, que crê no Evangelho, que recebeu a Cristo, um povo zeloso e de boas obras que o Senhor muito em breve vem buscar. É dessa igreja que Jesus está falando. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que essa palavra quem disse foi Jesus. E o que ele disse não erra, não falha, ele não mente. A palavra que sai da boca dele não volta para trás vazia, sem que antes dê fruto para aquilo que foi designado. Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele disse sobre mim, ele disse sobre você, que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Palavra de maldição nenhuma tem poder sobre a sua vida. Tem até um corinho de fogo que o povo canta por aí dizendo: macumba não mata crente. Pode colocar seu nome na boca do sapo, pode colocar seu nome debaixo enterrado no cemitério, pode amarrar seu nome na vela preta, pode jogar terra de cemitério na sua casa. Contra Jacó não vale encantamento. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E se essas palavras são proferidas por pessoas que você julgava ou julga serem pessoas de Deus, homens de Deus,
Fica tranquilo. Repousa no esconderijo do Altíssimo. Lá você está protegido. Se esconda nesse lugar. Nesse lugar pode ser a palavra de quem quer que seja. Se não encontrar lugar, se não encontrar causa, não tem como palavra maldita prosperar na sua vida. Tenha consciência daquilo que você é em Deus. Você é filho de Deus. Há um selo de promessa liberado sobre a sua vida. E nada nem ninguém poderá mudar isso. Ele é Deus e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Por fim, eu vou ler para você um texto que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12. Grava bem esses versículos que eu vou compartilhar com você agora no seu coração. Preste atenção nessa instrução. Tiago 3, 8 a 12 diz assim: mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não pode se refrear. Está cheio de peçonha mortal. Olha o que ele diz. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. O que está sendo dito aqui no livro de Tiago? A mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou seja, da mesma boca não pode sair palavra de bênção e de maldição. As palavras que você profere denunciam de que lado você está. Se você está do lado de Deus, a sua boca vai abençoar os filhos de Deus e até mesmo seus inimigos, porque Jesus ensinou assim: ora pelos seus inimigos e abençoe aqueles que te perseguem. Se alguém que é um inimigo seu te pedir uma capa emprestada, dê também a túnica. Ou seja, retribua o mal que estão te fazendo com o bem e nunca o mal com o mal. Porque nisso consiste a lei e os profetas. O texto base que nós lemos hoje foi proferido pelo próprio Jesus. Aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você aos outros. Por quê? Porque nós sabemos que com a mesma medida que nós medimos aos outros, nós também seremos medidos. Então esse texto de Tiago, na verdade, é um aconselhamento, dizendo: não convém que isso se faça assim. Ou seja, não convém que da sua boca, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, sejam proferidas palavras de bênção e de maldição ao mesmo tempo. Isso é confusão no mundo espiritual. Deus não tem nada a ver com isso. Deus se ri desse tipo de situação. Gente que diz que é de Deus, que é cheio do Espírito Santo e está torcendo para o outro se dar mal, está torcendo para o outro afundar, está torcendo para a igreja do outro falir. Para que isso? A palavra de Deus está dizendo, e é o próprio Espírito do Senhor dizendo: não convém que seja assim. Para um verdadeiro servo de Deus, para uma verdadeira serva de Deus, a sua boca é manancial de água viva. Você é alimentado por aquilo que você produz com as suas palavras. E as pessoas que te ouvem também devem ser alimentadas com os frutos gerados a partir das palavras que você diz. Quem está vazio perto de você tem que ser cheio. E vai ser cheio como? Através do testemunho de Deus na sua vida. Começa a abrir a sua boca e abençoar. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família, abençoa o salário que você recebe, abençoa o carro que você anda, abençoe a moto que você anda, a bicicleta que você anda. Se você anda a pé, abençoe os pés que Deus te deu. Abençoe sua família, abençoe sua igreja, abençoe aquele que torce para você se dar mal, abençoe aquele que fala mal de você pelas costas, abençoe aquele que quer ver o seu fim, que quer ver a sua morte. Começa a liberar palavras de bênção para ele, dizendo: Deus, abençoe, prospera, mostra a verdade, derruba a escama dos olhos, para que essa pessoa possa ver que ela é boca separada pelo Senhor para abençoar, para dar vida e não para produzir morte.
e que ela possa ter a consciência de que ela também está se alimentando daquilo que ela está proferindo. Aquilo que você deseja que os outros façam com você, faça isso aos outros. Lembrando sempre que das palavras que você profere, não só aqueles que ouvem estão se alimentando, mas você também está se alimentando dessas palavras. Eu profetizo sobre você e eu preciso ter a consciência de que as palavras proferidas, elas te alimentam e elas também me alimentam. Ou seja, das palavras que eu profiro, das palavras que eu profetizo, das palavras que eu digo, uma porção é sobre a sua vida e uma porção é sobre a minha vida. Uma porção te alimenta, mas uma porção também me alimenta. E se eu profiro palavras de maldição, eu estou me alimentando disso. E aquilo que ela era para gerar vida, passa a gerar morte. E isso atrai coisas terríveis no mundo espiritual. Porque os demônios estão procurando brechas. E quando você libera palavras malditas, você está dando lugar ao diabo. E a Bíblia aconselha no Novo Testamento: não deis lugar ao diabo, mas que a sua boca, eu estou profetizando sobre você que está vendo esse vídeo agora, você que está assistindo nesse momento, vai dizendo um amém aí, vai glorificando a Deus, porque eu estou profetizando sobre a sua vida, que a sua boca foi separada, ungida por Deus, para ser manancial de águas vivas. E os alimentos, os frutos gerados a partir das palavras que você profere vão gerar vida para aqueles que estão ouvindo e também para a sua vida e não morte. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que toda morte na língua seja desfeita, seja destruída, seja cancelada pelo poder do nome de Jesus. E se há palavras direcionadas a você, a sua família, ao seu trabalho, ao seu ministério, em nome de Jesus Cristo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Como o profeta Jeremias disse: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não perca 10 minutos de sono na sua noite, porque você soube que alguém liberou uma palavra contrária sobre a sua vida. Antes, lembra do Salmo 91. Descansa nesse lugar que te traz segurança, debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente te cobre contra a tua vida. Não há palavras que possam frutificar. Recebe isso no seu coração? Recebe isso no seu espírito? Toda vez que você disser algo, lembre-se, você está produzindo frutos da qual você também vai se alimentar. Que Deus te abençoe abundantemente. Hoje é segunda-feira, a semana está começando. Eu quero desejar que cada um de vocês que está assistindo agora, que vai ver depois, que vocês tenham um restante de semana muito abençoado, cheio das bênçãos, das maravilhas de Deus. Que as portas dos céus estejam sempre abertas sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua vida. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. E eu vou seguindo aqui, liberando palavra de bênção. Se você gosta muito de mim, que Deus te abençoe. Se você não concorda com o que eu falo, com o que eu digo, com o que eu vivo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você torce pelo meu mal, saiba você que maior é o sangue de Jesus agindo na minha vida, me cobrindo, me livrando de todo mal. E eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, que haja prosperidade na sua vida, que haja saúde com abundância na sua vida, que haja saúde sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, e que todos nós possamos frutificar naquilo que Deus nos propôs, nos colocou a fazer. Aquilo que está nas mãos para fazer, vamos fazer. Não perde tempo preocupado com aquilo que o outro está fazendo. Segue firme na visão que Deus te deu. Segue firme na direção que o Senhor tem te dado. Não se preocupa com os outros. Entenda que a recompensa vem do céu. E a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não será vão.
Me despeço aqui, agradecendo a participação de todos que entraram aqui, que deram joinha, que deram um coraçãozinho, que disseram amém. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Uma ótima semana para todos. Um abraço, Deus te abençoe.